Ele é inevitável. Ele é inevitável. O que falar de Kylian Mbappé? Meu Deus do céu. Pô, a gente tem que apreciar. A mesma coisa que eu falei do Messi, que são os últimos momentos do Messi, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar a fase ótima do Mbappé, o que ele proporciona pra gente numa Copa do Mundo, né? É um jogador de Copa do Mundo total, né? Puta que pariu. O que falar desse jogador? Vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje, mas já apresento, sou criador de conteúdo aqui desse canal. Já vou pedindo para você, deixa aí seu like, comenta, compartilha, principalmente se inscreve aí no canal, né? Muito obrigado aos 16 inscritos aí, vamos aumentando essa comunidade. Quanto mais pessoas no canal aí, melhor o debate, melhor o canal fica, né? Meu, que falar desse cara, meu, pô, é surreal, né? Falar desse cara, né? Essa Copa está proporcionando para a gente jogos onde mostram que o protagonista ele pode errar e ele pode dar a volta por cima no mesmo jogo. Não precisa de um próximo jogo, não nada. No mesmo jogo ele já consegue dar essa volta por cima. E uma Copa do Mundo que, incrivelmente, tem muito pênalti sendo o protagonista do jogo, né? O Messi já perdeu dois pênaltis nessa Copa, o Mbappé perdeu hoje e mostrando pra gente que protagonista é isso aí. O cara foda, o cara pica da equipe, é isso. Não tem outra. O cara errou o pênalti, ele vai bater no peito e vai falar: Não, eu vou assumir a responsa aqui e vou resolver essa parada. E vai lá e resolve mesmo. E é assim que tem que ser todo protagonista. Eu posso ser repetitivo aqui, falar isso de novo para vocês e a gente comentar isso mais uma vez. Mas protagonista de time é isso. Colocar a bola embaixo do braço e tentar resolver, meu. É isso. Não deu certo? Vai ter mais 45, 80 minutos para você resolver essa partida, que é o que aconteceu hoje. E o Mbappé proporciona pra gente que daqui para frente a gente tem muita coisa para falar do Mbappé em Copa do Mundo. Pô, esse jogador vai ser gigantesco na Copa do Mundo. Já tá sendo hoje, né? Mas daqui para frente, nos próximos anos, o Kylian Mbappé vai proporcionar pra gente coisas que muito tempo ficou aí à deriva, né? Com close na artilharia, com 16 gols. Hoje a gente vai ver que 16 gols era coisa do passado mesmo. Coisas assim reais. Como que uma pessoa ou um jogador consegue fazer só 16 gols? Fazer 16 gols em Copa do Mundo não é coisa fácil, não. Mas o Mbappé e o Messi conseguem mostrar pra gente que parece fácil, né? Mas vamos falar um pouquinho mais do jogo, né? Marrocos parecia aquele Marrocos de 2022, né? Eu falei no vídeo passado sobre um Marrocos diferente, uma contratação de um técnico novo para ser um Marrocos mais ativo no ataque, mais para frente e tudo mais. Hoje já foi aquele Marrocos de 2022, totalmente defensivo, mas não por escolha dele, tá? Diferente de 2022, que era o estilo de Marrocos ser retranqueiro, hoje não foi por escolha dele. É que jogar contra a França não dá. E hoje deu para mostrar que realmente Marrocos é um time bom e o que ele fez com o Brasil não foi por acaso. E mostra mais uma vez que o Ancelotti estava errado naquele jogo, com aquela formação, e que aquela formação não deu certo mesmo, e que o Marrocos estava bem mesmo. E o Brasil estava ruim. E hoje, a França se portou como um time grande em cima do Marrocos. E assim tinha que ser com o Brasil. Infelizmente, a gente está passando por uma fase, né? Não está conseguindo exercer um bom futebol, mas o normal é isso, né? A gente colocar eles lá na pressão e eles resolverem no contra-ataque, o que foi feito hoje. Hoje o Marrocos abusou do contra-ataque, principalmente no primeiro tempo, fez uma linha defensiva sensacional, não conseguiu dar espaço para nenhum dos atacantes da França. Olise tentou, Dembélé tentou, Doué, nossa, que jogador. Tentou também, o Mbappé mais que tentou, errou o pênalti, graças ao Bono que conseguiu pegar, apesar do pênalti ser mal batido, mostrou quem é o goleiro que não estaria ali para brincadeira. Fez o Mbappé ter uma queda de rendimento no primeiro tempo. Não algo muito ruim, mas não é aquele nível de Mbappé que a gente está acostumado em Copa do Mundo no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Mbappé mostrou pra gente que ele é diferente. Ele é diferente demais. Fez um golaço. E, meu, independente do gol ser bonito ou não, você vai avaliar da forma que você quiser. O zagueiro não pode fazer aquela fechada de perna, meu. Isso é ensinamento básico da escolinha. Você pega lá na base do futebol. Você não pode fechar aquela perna e diminuir o espaço que você tem de bloqueio do atacante, pô. Você tem que abrir aquela perna e tentar bloquear de alguma forma, na lateral, na frente. Se a bola passar no meio das pernas, é consequência do jogo, ou um caso pensado do atacante, aí é benefício do atacante, mas não, o zagueiro não pode fechar aquela perna e diminuir o espaço dele de bloqueio. Aí o Bono ficou vendido, aí não tem como buscar uma bola daquela, pô. Aí é osso, né?
como esse pessoal enche a bola desse bode. Beleza, é um jogador muito bom, muito novo, promissor, tudo mais, mas nossa, a transmissão inteira ficou falando desse cara, do quanto que ele jogava, quanto que era isso, quanto que era aquilo. As duas jogadas assim que quase terminaram em gol no primeiro tempo foram numa saída de bola dele displicente. Ele totalmente largado, parecia que não estava no jogo hoje, largou a bola ali e não tem como, né? Com a França é isso. Você moscou um pouquinho, a França está em cima, querendo fazer, querendo marcar, e não sei o que ele estava acostumado, achando que era o Canadá, que o Canadá desperdiçou gols na última partida. A França não é assim, não. Hoje, graças ao Bono, hoje era para ser 4, 5 gols para a França, né? Mas voltando, no segundo, já no começo do segundo tempo, para tentar eliminar. E como que é, né, essa sensação da França de mostrar pra gente que qualquer hora vai sair um gol da França? É incrível. Eu sei que a França ainda só bateu em cachorro morto até agora, não pegou um adversário à altura para ela e tudo mais, mas tá fazendo a lição de casa. Pegou o time aí que não seja da primeira prateleira, que seja de uma segunda, uma terceira, tá batendo e tá passando. É isso que tem que ser, tem que ganhar. Quem ganha a Copa do Mundo não é o mais bonito, o mais majestoso, apesar que é o caso da França que tá sendo, mas é quem não perde. E a França está fazendo a lição de casa. Logo após o gol do Mbappé, tivemos já o gol do Dembélé, numa machada de bola do Olise pro Mbappé, assim, desconcertante da zaga de Marrocos. Já fez toda a diferença. E aí, esquece, né? Se desconcertou a zaga, não precisa de muita chance para a França. O Dembélé conseguiu marcar o segundo gol da França. Depois desse segundo gol, aí Marrocos decidiu ir para frente, fazer alguma coisa diferente, porque Marrocos estava adotando só adotando a estratégia de só contra-atacar, né? Não, só fazer o contra-ataque. Decidiu sair para frente, conseguiu sair fazer contra-ataques, de só fazer contra-ataque. A few moments later. Decidiu atacar e decidiu de vez largar de mão a estratégia de só fazer o contra-ataque, né, em cima da França, e já foi um jogo totalmente diferente, já com o Marrocos mais participativo e mais presente no ataque. Mas também não fez muita diferença, porque Marrocos foi fazer o primeiro chute em cima do Manhã aos 82 minutos. Pô, não tem como, né? Você querendo vencer um jogo numa quarta de final de uma Copa do Mundo, você só dá o primeiro chute no goleiro aos 82 minutos, aí não tem muito o que fazer, né? Marrocos foi mais prejudicada pela lesão do Saibari do que da própria proposta que ela adotou para essa Copa do Mundo até então. Era uma proposta boa, né? Que ela tinha adotado de ataque, ser uma Marrocos bem diferente de 2022, mas sem o Saibari lá na frente, era o que a gente tanto temia, que a gente falou no vídeo passado, né? Que aí de fato foi um diferencial lá no Canadá, um caso à parte aqueles 3-0 que, como eu falei, foi um 3-0 mentiroso, porque o Canadá atacou bem mais, mas hoje não tinha um Canadá na frente, né? Tinha uma França, e aí sem o Saibari, sem aquele atacante ali, aquele contra-ataque de Marrocos não é tão eficiente sem o seu atacante, né? Lá para finalizar na área. Acaba perdendo aquele ponto de orientação no ataque, né, que você tem, que acaba sendo um atacante entre os dois zagueiros para chamar a atenção dos zagueiros e não fazer a dobra nem na lateral direita ou esquerda. Sem esse atacante lá na frente, os zagueiros ficam livres para marcar e fazer essa dobra, né? E aí, pronto, só a lateral para atacar no contra-ataque é muito fraco para você fazer, né? Ainda mais em cima de uma França. Então é isso, né? A França agora passa, aguarda o jogo de amanhã entre Espanha e Bélgica. A Bélgica, até o exato momento nessa Copa, não mostrou muito que veio. Porém, a gente também só teve um jogo muito bom de Espanha, né? Então são duas seleções que ainda não apareceram de fato, né? Apesar da gente achar que a Espanha é a grande favorita para esse confronto, né? E agora a França só fica esperando quem vai ser seu adversário nessa semifinal. Acredito que se for a Espanha, a França tem uma maior dificuldade nessa semifinal. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente já vem fazendo essa análise do próximo jogo da Espanha e da Bélgica. E a gente também, no final do vídeo, amanhã, a gente já faz um panorama entre a França e o possível adversário dela, para poder trazer para vocês uma análise melhor dessa semifinal. Mas é isso, pessoal. Deixa aí no comentário se para você essa França é inevitável, vai ser a campeã dessa Copa, ou se ainda não dá para acreditar e acreditar em um milagre aí para tirar esse título da França. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu. Tchau, tchau.